Olá, pessoal. Vamos terminar então a nossa segunda parte de números complexos aqui, que a gente está falando das operações mais simples, conjugado e divisão agora, para a gente poder finalizar as operações simples, tá? E aí, na sequência, quando eu começar a parte 3, eu vou explicar algumas propriedades dessas operações aqui para você. Bom, o que é conjugado? Eu tenho aqui o número complexo A mais BI, que você já conhece. Nós chamamos essa forma aqui de representar de forma algébrica. Mas isso vai ser importante só nas próximas aulas, que eu vou explicar para você uma outra forma. Então, por enquanto, a gente só conhece essa mesmo. Essa é a parte real, o A, e a parte imaginária é o B. Lembrando, eu vou dizer isso sempre em todas as aulas, que o I não faz parte da parte imaginária, ok? Apenas o B é a parte imaginária. Aqui está o eixo real do plano de Argand-Gauss, aqui está o eixo imaginário do plano de Argand-Gauss. Nós vamos colocar o A como coordenada real e o B como coordenada imaginária. E dessa forma nós vamos encontrar o afixo. Esse aqui é o afixo do número complexo Z, o número complexo de coordenadas A e B. Então, apenas uma pequena revisão do que nós já aprendemos. Agora eu vou explicar para você o que é conjugado. Conjugado é muito simples. O conjugado de um número complexo é aquele em que você mantém a parte real e troca o sinal da parte imaginária. Como assim, Egg? Ó, a parte real continua sendo A. Agora, olha quem vai ser a parte imaginária. A parte imaginária vai ser menos B. Você reparou que nós formamos um outro número complexo? Toda vez que alguém perguntar o conjugado de um número complexo, você vai formar um outro número complexo que tem a mesma parte real e a parte imaginária com sinal trocado. Então, este afixo que está aqui representa o conjugado do número complexo Z, e aí apareceu a seta aqui para representar a forma. É assim que nós representamos o conjugado de um número complexo Z barra. Essa barra em cima é simplesmente para dizer conjugado de Z. Quem é então o conjugado de um número complexo Z? O conjugado de um número complexo Z é aquele em que você mantém a parte real e troca o sinal da parte imaginária, ok? Bom, e para que a gente vai usar o conjugado? Eu vou explicar, primeiro eu vou dar alguns exemplos. Ó. Quem é o conjugado do número complexo Z igual a 3? O número complexo Z igual a 3 tem conjugado Z barra igual a 3. Não muda nada. Não muda nada porque este número complexo aqui tem parte imaginária igual a zero. Então, se você trocar o sinal de zero, continua sendo zero, né? Este número complexo tem apenas parte real. A parte imaginária é nula. Qual que é o conjugado deste número complexo aqui? W igual a 2i. Ora, nós vamos trocar o sinal da parte imaginária. Trocando o sinal da parte imaginária fica menos 2. Então, o conjugado de W vale menos 2i. Qual que é o conjugado de x? X é o número complexo 4 menos 3i. Quem que é o seu conjugado? Ora, você vai manter a parte real e vai trocar o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado de x vai ser 4 mais 3i. Repare que nós colocamos a barrinha em cima para representar o conjugado. E agora uma pegadinha. Olhe só quem é o conjugado de 5i menos 2. O conjugado de 5i menos 2 não é 5i mais 2. Cuidado! Às vezes você pensa que conjugado é só trocar o sinal de quem está no meio. Olha, não tem nada disso, não é trocar o sinal de quem está no meio, é trocar o sinal da parte imaginária. Então, quem é o conjugado de y aqui? O conjugado de y é menos 5 menos 2.
O menos 2 é a parte real, né? Quer dizer, não é porque ele apareceu depois que vai mudar isso, a parte real é aquela parte que não tem o i acompanhado. E a parte imaginária vai trocar o sinal, foi o que nós fizemos aqui. Então, este é o conjugado de y. Bom, e para que a gente vai usar o conjugado? Eu vou explicar. O conjugado a gente usa na divisão de números complexos. Primeiro eu vou dividir dois números complexos aqui que não precisa de conjugado, tá? Então, vamos efetuar a divisão de dois números complexos. Eu estou dividindo 4 mais i, que é um número complexo do primeiro quadrante, por i, que é um número imaginário puro. Quanto será que dá essa divisão aqui? Repare só, essa divisão tem que dar alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Tem que dar um número que representa a parte real e um número que representa a parte imaginária. Como será então que fica essa resposta? Bom, para você efetuar essa divisão, você vai usar essa estratégia aqui, ó. Nós vamos tentar eliminar esse i aqui do denominador. Como é que a gente vai fazer para eliminar esse i do denominador? Nós vamos multiplicar por i o numerador e multiplicar por i o denominador. Você lembra que você aprendeu a racionalizar? Por exemplo, 3 dividido por raiz de 2. Nós não podemos deixar essa raiz de 2 aqui no denominador, né? Então, nós multiplicamos por raiz de 2 em cima e por raiz de 2 embaixo. Quer dizer, fazendo essa conta, o denominador não vai ter mais a raiz e o numerador fica 3 raiz de 2. Aqui é a mesma coisa. Ao invés de a gente colocar a raiz de 2, nós estamos colocando i. E isso vai ser suficiente para eliminar esse i. Olha só. A gente vai fazer a distributiva. Deixa eu apagar esses rabiscos aqui. Fazendo a distributiva, i vezes 4 vai dar 4i. I vezes i dá i quadrado. No denominador, nós também temos i vezes i. I vezes i também dá i quadrado. Vamos trocar o i quadrado, você já sabe, né? Toda vez que aparecer o i quadrado, nós trocamos por menos 1. Esse i quadrado virou menos 1 e esse i quadrado virou menos 1. Quanto dá 4i menos 1 dividido por menos 1? Você faz assim, ó. Eu coloquei divide aqui, mas pode ser multiplica, né? Multiplica por menos 1 ou divide, tanto faz, é a mesma coisa. Divide por menos 1 em cima e divide por menos 1 embaixo, que podia ser vezes também. Não vai fazer diferença nenhuma, porque nós só queremos trocar o sinal, né? Olha o tamanho que ficou esse sinal de menos aqui. Nós só queremos trocar o sinal mesmo. Então, tanto faz multiplicar por menos 1 ou dividir por menos 1. O importante é que vai trocar o sinal de todo mundo. Então, troco o sinal deste 4i, vai ficar menos 4i, e troco o sinal desse menos 1, que vai ficar mais 1. E repare que eu tirei o denominador, porque menos 1 dividido por menos 1 fica mais 1, né? Ou vezes, qualquer um deles funciona. Então, o importante é que o resultado vai ser 1 menos 4i. Então, olha só que coisa interessante. Eu vou representar aqui no plano de Argand de Gauss. Eu tenho 4 e 1. Este é o afixo do número complexo do numerador. Esse é o vetor que representa este número complexo. Então, olha só. Este número complexo vermelho está sendo representado por esse vetor vermelho. Agora eu vou colocar o vetor roxo para representar o denominador. E vou colocar o vetor roxo aqui. Este vetor aqui é um vetor que está sobre o eixo dos imaginários, o que tem todo sentido, porque nós sabemos que isso aqui é um número imaginário puro. E ele está representado aqui como sendo a unidade imaginária. Se nós dividirmos este número complexo do vetor vermelho por este número complexo do vetor roxo, fazendo essa divisão vai dar o vetor verde, 1 menos 4i. Olha só onde está o vetor verde. Nós vamos aprender a lógica disso aqui no futuro, tá? Mas fazendo o vermelho dividido pelo roxo vai dar o verde.
o que parece que não tem nenhuma relação geométrica, né? Aritmeticamente é assim que nós fazemos. Você multiplica por i o numerador e multiplica por i o denominador. Geometricamente também existe uma interpretação, mas isso eu vou te explicar apenas no futuro. A interpretação geométrica dessa divisão tem a ver com os ângulos que esses vetores formam aqui e tem a ver também com o comprimento, com o módulo de cada um desses vetores aqui. Deixa eu apagar o rabisco e vou fazer agora um exemplo que tem a ver com o conjugado. Então vamos efetuar essa divisão aqui. 2 menos i dividido por 1 mais 2i. Agora, a estratégia do exercício anterior não funciona. Se você multiplicar por i o numerador e por i o denominador, repare que o i não vai sumir aqui do denominador, né? Porque vai ficar 1 vezes i, que vai dar i. A ideia é a gente tentar sumir com o i aqui do denominador. Nós temos que eliminar a parte imaginária, perdão, nós temos que eliminar a unidade imaginária da parte de baixo. Então, nós vamos multiplicar pelo conjugado. Nós vamos multiplicar pelo conjugado deste denominador aqui. Não é exatamente o que você fazia também para racionalizar? Por exemplo, se você tem 2 dividido por 1 menos raiz de 3. 2 dividido por 1 menos raiz de 3, você aprendeu a fazer isso aqui, ó. Multiplica por 1 mais raiz de 3 e multiplica por 1 mais raiz de 3. A ideia é você multiplicar em cima e embaixo o numerador e o denominador por raiz de 3. E dessa forma você consegue eliminar essa raiz aqui do denominador. Então a ideia é a mesma. Nós vamos multiplicar pelo conjugado do número complexo do denominador. O número complexo de cima não faz diferença alguma para a divisão. O importante claro, né? Vai fazer diferença na distributiva, aqui que a gente vai fazer. Mas não faz diferença alguma para você decidir quem é o conjugado. O conjugado é sempre do denominador, porque dessa forma nós conseguimos então eliminar a unidade imaginária. Eu vou fazer a distributiva, repare só. Fazendo a distributiva, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes menos 2i dá menos 4i, menos i vezes 1 dá menos i, e menos i vezes menos 2i, cuidado com a regra de sinal, vai ficar mais 2i quadrado. No denominador, eu fiz a distributiva aqui, mas você pode usar um produto notável também. É o produto notável da soma pela diferença. Eu vou fazer a distributiva mesmo. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos 2i dá menos 2i. 2i vezes 1 dá 2i. E 2i vezes menos 2i vai ficar menos 4i quadrado. Depois que você efetuou todas as distributivas, repare que o i vai sumir do denominador. Olha só, menos 2i com mais 2i. É exatamente isso que nós queríamos. Nós queríamos eliminar o i do denominador. E aí você vai falar assim, Eg, mas acho que você falou besteira aí, porque nós não eliminamos o i do denominador. Eu estou enxergando o i aqui, ó. Ainda tem esse i aqui. Não, esse i está ao quadrado. Então, se esse i está ao quadrado, nós vamos trocá-lo por menos 1, lembra? Esse i quadrado vale menos 1, aqui, e esse i quadrado vale menos 1. E aí a gente faz a regra de sinal aqui, então realmente não vai ter i nenhum mesmo no denominador. Deixa eu apagar essa rabisqueira aqui. Então, vamos ver se está tudo certinho. 2 menos 4 menos i, aqui ficou menos 2, porque eu troquei o i quadrado por menos 1. E aqui vai ficar mais 4, porque menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4. Somando no numerador, repare que cancelou a parte real aqui, 2 com menos 2. Não tem problema nenhum se acontecer isso, tudo bem, né? Não é sempre que vai cancelar a parte real. Foi nesse exercício aqui, né? Nesse exercício nós cancelamos a parte real, menos 5i dividido por 5
podemos cancelar o 5 e aí a resposta vai dar menos i. Então, só para finalizar, deixa eu apagar a rabisqueira, eu fiz o desenho aqui no plano de Argand de Gauss. Esse é o eixo real, esse é o eixo dos imaginários. Eu vou representar primeiro o número complexo vermelho. O número complexo vermelho é o numerador, 2 menos i. Coordenada 2, coordenada menos 1, formei o afixo no quarto quadrante. Aqui está o vetor vermelho. Então, o vetor vermelho representa o número complexo do numerador. Agora eu vou fazer um vetor roxo. Um vetor roxo para representar o número complexo do denominador, 1 mais 2i. Bom, aqui está a coordenada 1, aqui está a coordenada 2. Este é o afixo no primeiro quadrante. E aqui está o vetor roxo. Então, se eu dividir o vetor vermelho, perdão, se eu dividir o número complexo representado pelo vetor vermelho pelo número complexo representado pelo vetor roxo, nós vamos encontrar o número complexo menos i. Onde é que está o menos i aqui nesse desenho? Vai aparecer agora. O menos i vai ser esse vetor aqui verde, né? Ele está representado por esse vetor verde aqui, porque é um número imaginário puro, então nós sabemos que temos que representá-lo no eixo dos imaginários. Se nós dividirmos o vetor vermelho pelo vetor roxo, vai dar o vetor verde. É claro que eu estou falando vetor, mas a gente tem que falar números números complexos, né? Claro. É um número complexo representado pelo vetor vermelho, dividido pelo número complexo representado pelo vetor roxo. Vai dar esse número complexo aqui do vetor verde. Qual é a ideia geométrica por trás disso? Por que o vermelho com o roxo dá verde? A gente vai aprender isso no futuro, mas tem a ver com os ângulos que esses vetores formam aqui com o eixo real e tem a ver também com o tamanho, com o comprimento, com o módulo de cada um desses vetores. Tudo isso nós vamos aprender nas próximas aulas.